Um empresário milionário pensou que podia humilhar uma garçonete em público, mas ela guardava um segredo que mudaria tudo. Quando abriu a boca e começou a falar em várias línguas, deixou todos de queixo caído. O que aconteceu depois foi impactante. Larissa segurava firmemente a bandeja enquanto caminhava entre as mesas do elegante restaurante Palácio Dourado. Seus passos eram calculados, seus movimentos precisos. Cada cliente recebia um sorriso genuíno. Cada pedido era anotado com atenção especial. Ela sabia que por trás daquele uniforme simples de garçonete se escondia uma história que poucos poderiam imaginar. O restaurante fervilhava com a elite da cidade. Empresários discutiam negócios milionários enquanto degustavam vinhos importados. Socialites exibiam joias reluzentes e vestidos de grife. Era um mundo onde o dinheiro falava mais alto que qualquer outra coisa. Um universo onde pessoas como Larissa eram praticamente invisíveis. Durante 2 anos trabalhando ali, ela havia aprendido a navegar entre diferentes personalidades. Havia clientes gentis que a tratavam com respeito, outros indiferentes que mal notavam sua presença, e alguns poucos que a faziam lembrar constantemente de sua posição na hierarquia social. Mas nunca havia enfrentado alguém como o homem que acabara de entrar. Do outro lado do salão, Ricardo Montenegro ajustava o relógio de ouro no pulso. Aos seus olhos, tudo ao redor pertencia a ele. Herdeiro de um império empresarial construído por gerações, nunca havia conhecido a palavra não. Sua fortuna era medida em bilhões, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Cada gesto, cada palavra, cada olhar carregava a arrogância de quem nasceu no topo da pirâmide social. Ricardo observou o ambiente com satisfação. O Palácio Dourado era um dos poucos estabelecimentos da cidade que ainda mantinha o padrão de excelência que ele considerava adequado para pessoas de seu nível. Aquele era seu território, onde sua palavra era lei e sua presença comandava respeito instantâneo. «Garçom!» gritou Ricardo, estralando os dedos no ar como se estivesse chamando um cachorro. Sua voz ecoou pelo restaurante, fazendo várias cabeças se virarem. «Preciso de atendimento aqui!» Larissa respirou fundo. Ela havia lidado com clientes difíceis antes, mas algo no tom daquele homem a deixou em alerta. Aproximou-se da mesa com profissionalismo, mesmo sentindo os olhares curiosos dos outros clientes sobre ela. «Boa noite, senhor. Em que posso ajudá-lo?» perguntou Larissa, mantendo o sorriso cordial que aprendera a usar como escudo. Ricardo a olhou de cima a baixo com desdém. Seus olhos percorreram desde o uniforme simples até os sapatos desgastados, como se estivesse avaliando mercadoria defeituosa. A expressão de desprezo em seu rosto era tão evidente que outros clientes começaram a se sentir desconfortáveis. «Primeiro, você vai aprender a vir correndo quando eu chamar. Segundo, quero falar com um garçom de verdade, não com uma pessoa como você». O silêncio tomou conta das mesas próximas. Outros clientes pararam de conversar para observar a cena que se desenrolava. Alguns baixaram os olhares, constrangidos pela grosseria evidente. Outros permaneceram atentos, como se estivessem assistindo a um espetáculo que não sabiam como interromper. Marina, uma cliente habitual que jantava na mesa ao lado, sentiu o estômago se revirar. Ela conhecia o poder da família Montenegro e sabia que interferir poderia ter consequências para seus próprios negócios. Mas ver aquela jovem ser tratada com tanto desprezo a incomodava profundamente. «Senhor, eu sou a responsável por esta área do restaurante. Posso anotar seu pedido perfeitamente», respondeu Larissa, mantendo a calma apesar da humilhação pública. «Você não entendeu?» Ricardo elevou a voz, certificando-se de que todos pudessem ouvir. «Não quero ser atendido por alguém que claramente não pertence a um lugar como este. Olhe para você, olhe para mim. Somos de mundos completamente diferentes». As palavras cortaram o ar como lâminas. Larissa sentiu o rosto queimar, mas permaneceu firme.
Havia enfrentado situações piores na vida, muito piores. Este homem rico e mimado não sabia nada sobre resistência, sobre lutar por cada oportunidade, sobre transformar dor em força. Pedro, o sommelier do restaurante, observava tudo à distância. Ele conhecia Larissa há 2 anos e sabia que havia muito mais por trás daquela jovem do que aparentava. Sua dedicação ao trabalho, sua educação natural e a forma como lidava com situações difíceis sempre o intrigaram. Queria ajudar, mas também temia as consequências de desafiar um Montenegro. Com todo o respeito, senhor, Larissa respondeu. Estou aqui para trabalhar dignamente e atender todos os clientes com excelência. Se preferir, posso chamar o gerente. Gerente? Ricardo soltou uma gargalhada cruel. Eu conheço o dono deste restaurante. Uma palavra minha e você estará na rua antes do final da noite. Pessoas como você deveriam ser gratas por ter um emprego. Não questionar pessoas como eu. A tensão no ar era palpável. Outros funcionários haviam parado suas atividades para observar a situação, todos conscientes de que estavam presenciando algo que poderia ter consequências graves para sua colega. Alguns queriam intervir, mas sabiam que isso poderia custar seus próprios empregos. Douglas, o gerente do restaurante, finalmente apareceu. Ele havia escutado os últimos minutos da conversa e estava visivelmente nervoso. Os Montenegro eram clientes VIP, responsáveis por eventos corporativos que movimentavam milhões para o estabelecimento. Perder a conta deles seria um desastre financeiro. Senhor Montenegro, Douglas se aproximou com um sorriso forçado. Há algum problema? Podemos resolver qualquer situação. O problema, Ricardo apontou diretamente para Larissa, é que vocês contratam pessoas inadequadas para atender clientes de primeira classe. Esta funcionária claramente não tem o perfil para trabalhar em um ambiente como este. Douglas olhou para Larissa, dividido entre proteger sua funcionária e manter o cliente satisfeito. Ele sabia que Larissa era uma das melhores profissionais que já havia contratado, mas também sabia que os Montenegro tinham poder suficiente para arruinar o negócio. Senhor Montenegro, Douglas disse cuidadosamente, Larissa é uma das nossas melhores profissionais. Tenho certeza de que podemos resolver qualquer mal-entendido. Mal-entendido? Ricardo riu sarcasticamente. Não há mal-entendido algum. Há uma questão de adequação social. Olhem para ela. Acham mesmo que alguém assim pode representar a excelência que este restaurante deveria ter? Larissa sentiu cada palavra como um soco no estômago, mas sua postura permaneceu ereta. Ela havia aprendido, através de anos de luta e determinação, que a dignidade não dependia da conta bancária ou do endereço onde se morava. Havia descoberto que o verdadeiro valor de uma pessoa estava em sua capacidade de se erguer, mesmo quando o mundo inteiro conspirava para derrubá-la. A humilhação pública continuava, com Ricardo aparentemente se deliciando com o desconforto que estava causando. Ele havia transformado o jantar elegante em um espetáculo de crueldade, usando seu poder econômico como uma arma contra alguém que não podia se defender da mesma forma. Senhor, Larissa disse, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. O senhor pode julgar minha aparência, meu trabalho, até mesmo minha origem, mas há coisas sobre mim que o senhor desconhece completamente. Ricardo arqueou uma sobrancelha, intrigado pela mudança no tom de Larissa. Ah, é? E o que uma simples garçonete poderia me ensinar sobre qualquer coisa? Foi nesse momento que Larissa tomou uma decisão que mudaria não apenas aquela noite, mas toda a percepção que aquelas pessoas tinham sobre julgar pelas aparências. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo e pela primeira vez na conversa, foi ele quem pareceu levemente desconfortável. O senhor fala sobre classe e adequação social, Larissa começou, mas talvez não saiba que a verdadeira elegância está na forma como tratamos aqueles que consideramos diferentes de nós.
O restaurante inteiro estava agora em completo silêncio. Era como se todos prendessem a respiração, esperando o que aconteceria a seguir. A energia no ar havia mudado sutilmente, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. Marina sentiu um arrepio na espinha. Havia algo na postura de Larissa, na forma como ela havia respondido, que sugeria que a noite estava longe de terminar. Pedro se aproximou discretamente, pressentindo que sua colega estava prestes a fazer algo extraordinário. Senhor Montenegro, Larissa continuou, permita-me mostrar que nem sempre as coisas são o que parecem à primeira vista. O silêncio no restaurante Palácio Dourado era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Larissa, que permanecia de pé diante de Ricardo Montenegro, com uma serenidade que contrastava completamente com a tempestade emocional que se formava ao seu redor. O ar estava carregado de expectativa, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Ricardo cruzou os braços, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Então, garçonete filósofa, me ilumine com sua sabedoria sobre elegância. Estou curioso para saber o que alguém da sua condição pode me ensinar. Larissa respirou profundamente. Durante anos, havia guardado seus talentos em segredo, usando-os apenas quando necessário para sobreviver. Mas algo na arrogância daquele homem despertou uma coragem que ela não sabia que possuía. Era hora de mostrar que as aparências podem enganar de formas inimagináveis. Senhor Montenegro, Larissa começou, sua voz fluindo suavemente. Permita-me dizer que a verdadeira nobreza não se mede pelo tamanho da carteira, mas pela grandeza do coração. As primeiras palavras saíram em francês perfeito, com uma pronúncia que fez vários clientes franzir as sobrancelhas de surpresa. Ricardo piscou várias vezes, claramente confuso com o que acabara de ouvir. O que você disse? Ele perguntou, perdendo momentaneamente sua compostura arrogante. Disse em francês que a verdadeira nobreza está no caráter, não no dinheiro. Larissa respondeu calmamente antes de continuar. E agora, se me permite, vou repetir em italiano. Sua voz mudou completamente de tonalidade e ritmo quando começou a falar na língua de Dante. As palavras fluíam como música, cada sílaba pronunciada com perfeição que rivalizava com falantes nativos. O senhor está surpreso que uma simples garçonete possa falar a língua italiana? Talvez devesse reconsiderar suas suposições sobre as pessoas. O queixo de Ricardo literalmente caiu. Os murmúrios se espalharam pelas mesas como ondas. Marina, que havia estudado na Europa, arregalou os olhos ao reconhecer a fluência perfeita. Pedro, o sommelier, parou completamente o que estava fazendo, fascinado pelo que acabara de presenciar. A transformação no rosto de Ricardo era visível para todos. A arrogância começou a dar lugar à confusão, depois ao espanto absoluto. Ele havia passado anos estudando em escolas internacionais caríssimas, mas a fluência de Larissa era superior à sua própria. O que está acontecendo aqui, senhor Montenegro? Larissa perguntou agora em alemão, inclinando levemente a cabeça. Está sem palavras? É interessante como rapidamente as relações de poder podem mudar quando percebemos que a educação não pode ser comprada. Douglas, o gerente, estava boquiaberto. Em seus 15 anos trabalhando no restaurante, nunca havia presenciado nada remotamente parecido. Uma funcionária estava educadamente destruindo um dos homens mais poderosos da cidade, apenas usando conhecimento puro. Senhor Montenegro, Larissa continuou em espanhol, acaso pensava que, porque trabalho aqui, não tenho educação? Às vezes, as circunstâncias da vida nos colocam em lugares inesperados, mas isso não define nossa verdadeira essência. A multidão de clientes estava hipnotizada. Telefones celulares começaram a ser discretamente levantados. Alguns clientes sussurravam entre si, tentando processar o que estavam presenciando.
Era como assistir a um filme, exceto que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Ricardo tentou recuperar a compostura, sua voz tremendo ligeiramente. Qualquer um pode decorar algumas frases em idiomas diferentes. Isso não prova nada sobre educação real. Foi então que Larissa sorriu pela primeira vez naquela noite. Não um sorriso profissional de garçonete, mas um sorriso genuíno de quem estava prestes a revelar um trunfo que ninguém esperava. Então permita-me continuar em russo, Larissa disse fluentemente, sua pronúncia impecável, surpreendendo ainda mais a audiência. Senhor Montenegro, educação é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. E às vezes ela se encontra nos lugares mais inesperados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de talheres sendo delicadamente colocados nos pratos. Até mesmo os garçons de outras mesas haviam parado para assistir ao espetáculo inesperado. Senhor Montenegro, ela continuou em grego, o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede com dinheiro. Mede-se com sabedoria, bondade e a capacidade de reconhecer o valor dos outros. Uma senhora na mesa do canto começou a chorar silenciosamente. Havia algo profundamente emocionante em presenciar alguém defendendo sua dignidade com tanta elegância e inteligência. Era como ver David enfrentando Golias, mas com palavras em vez de pedras. Larissa não havia terminado. Senhor, ela disse em mandarim, dirigindo-se a Ricardo com um respeito irônico. A verdadeira educação não é exibir riqueza, mas aprender a respeitar cada pessoa, independentemente de sua posição social. Ricardo estava visivelmente abalado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ele havia viajado pelo mundo inteiro, fechado negócios em diferentes países, mas nunca havia encontrado alguém com tamanha fluência em tantos idiomas. E certamente nunca havia sido confrontado intelectualmente por uma garçonete. Por último, Larissa disse em árabe, espero que esta noite lhe tenha ensinado a nunca julgar ninguém pela aparência. Vissei, a demonstração linguística havia durado apenas alguns minutos, mas seu impacto foi devastador. Ricardo Montenegro, o homem que entrara no restaurante como dono do mundo, agora parecia um estudante reprovado diante de uma professora excepcional. Como você aprendeu tudo isso? Ricardo gaguejou, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. Larissa olhou ao redor do restaurante. Todos estavam pendentes de cada palavra sua. Era um momento que ela jamais havia imaginado viver. Durante anos, havia escondido seus talentos para evitar perguntas desconfortáveis sobre seu passado. Mas agora, diante de toda aquela audiência, sentiu que era hora da verdade começar a emergir. Senhor Montenegro, ela respondeu em português, a vida me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, independentemente de onde nascemos ou em que circunstâncias nos encontramos. Pedro, o sommelier, se aproximou discretamente. Ele conhecia Larissa há 2 anos e sempre suspeitara que havia mais em sua história do que ela revelava. Agora, finalmente, começava a entender a complexidade da jovem que trabalhava silenciosamente entre eles. Larissa, Pedro sussurrou, como você conseguiu aprender tantos idiomas? A necessidade é a melhor professora, ela respondeu simplesmente, mas havia dor oculta em suas palavras. A transformação no restaurante era palpável. O que havia começado como uma tentativa de humilhação pública havia se tornado uma lição magistral sobre preconceito e dignidade humana. Clientes que inicialmente haviam observado com indiferença, agora estavam visivelmente emocionados. Marina finalmente encontrou coragem para falar. Larissa, isso é inacreditável. Quantos idiomas você domina? Larissa olhou para Marina com gratidão. Era a primeira vez que alguém se dirigia a ela com respeito genuíno naquela noite.
Obrigada pela pergunta respeitosa. Quando amamos verdadeiramente o conhecimento, encontramos formas de absorvê-lo, independentemente das circunstâncias. Ricardo permanecia imóvel, como uma estátua. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar como havia julgado tão erroneamente aquela mulher. Toda sua vida havia sido construída sobre a premissa de que dinheiro e posição social determinavam o valor de uma pessoa. Agora, essa crença estava sendo despedaçada diante de dezenas de testemunhas. Quantos idiomas você realmente fala? Douglas perguntou, genuinamente impressionado. Larissa sorriu modestamente. O suficiente para entender que a comunicação verdadeira vai muito além das palavras. Ela reside no respeito mútuo e na capacidade de reconhecer a humanidade em cada pessoa. O restaurante irrompeu em aplausos espontâneos. Clientes se levantaram de suas mesas. Funcionários se aproximaram para cumprimentá-la. Era como se uma estrela houvesse nascido ali mesmo, no meio do jantar. Mas Larissa sabia que aquilo era apenas o começo. Sua demonstração de conhecimento havia aberto uma porta que não poderia ser fechada. Perguntas viriam. Sua história seria questionada. E ela teria que decidir quanto da verdade estava disposta a revelar. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Mas quando falou, era um homem completamente diferente daquele que havia entrado no restaurante. Eu peço sinceras desculpas. Ele murmurou, baixando os olhos pela primeira vez na noite. Meu comportamento foi imperdoável. O pedido de desculpas ecoou pelo restaurante em silêncio. Era raro presenciar alguém tão poderoso reconhecendo publicamente seus erros, especialmente depois de uma demonstração tão humilhante de sua própria ignorância. Amanhã chegou ao restaurante Palazzo Dourado, trazendo uma energia completamente diferente. A notícia sobre o que havia acontecido na noite anterior já havia se espalhado pela cidade como um incêndio em mata seca. Vídeos gravados discretamente pelos clientes circulavam nas redes sociais com uma velocidade impressionante. E o nome de Larissa estava nos lábios de milhares de pessoas que jamais haviam pisado naquele estabelecimento. Ela chegou ao trabalho como sempre, pontualmente, mas sabia que nada seria igual. Os olhares dos colegas haviam mudado completamente. Não eram mais olhares de simples coleguismo, mas de curiosidade misturada com admiração e, inevitavelmente, perguntas que ela não estava preparada para responder. Larissa! Pedro correu até ela assim que a viu entrando pela porta dos funcionários. A cidade inteira está falando sobre você. Meu telefone não para de tocar com jornalistas querendo falar conosco sobre a noite passada. Até minha mãe me ligou perguntando se eu realmente trabalho com a garçonete poliglota. Ela suspirou profundamente. Havia temido que isso aconteceria. Durante anos, havia construído uma vida simples e discreta, evitando qualquer tipo de atenção que pudesse levar a questionamentos sobre seu passado complicado. Agora, toda essa tranquilidade cuidadosamente construída havia sido despedaçada em uma única noite de confronto. Pedro, eu preciso que vocês mantenham isso em sigilo. Por favor, não falem com jornalistas. Minha vida privada precisa continuar privada, pelo menos por enquanto. Mas Larissa, Pedro insistiu, seus olhos brilhando de excitação. Você não entende o tamanho do que aconteceu. Pessoas estão chamando você de gênia, de prodígio linguístico. Há universidades tentando entrar em contato conosco. O reitor da Academia Linguística Internacional mandou um representante especificamente para falar com você. O coração de Larissa acelerou perigosamente. A Academia Linguística Internacional era uma das instituições mais respeitadas do mundo acadêmico global. Se eles estivessem interessados nela, significava que sua demonstração da noite anterior havia causado um impacto muito maior do que jamais imaginara possível. Douglas se aproximou rapidamente, carregando uma pilha impressionante de cartões de visita, cartas oficiais e papéis diversos.
Sua expressão misturava excitação com preocupação genuína pelo bem-estar de sua funcionária. Larissa, precisamos conversar urgentemente. Meu escritório recebeu mais de 50 ligações desde que abriu esta manhã. Há pessoas muito importantes querendo falar com você. Ofertas de emprego que você nem imagina. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Montenegro estava trancado em seu escritório no último andar do imponente edifício Montenegro. Ele não havia dormido sequer uma hora durante a noite inteira. A humilhação que havia sofrido ecoava em sua mente como uma sinfonia ensurdecedora, mas mais do que a vergonha pessoal, algo completamente diferente o perturbava profundamente. Uma curiosidade genuína e avassaladora. Quem era realmente aquela mulher extraordinária? Como uma simples garçonete, havia adquirido um conhecimento linguístico tão vasto e sofisticado. E por que alguém com qualificações claramente excepcionais escolhera trabalhar em um restaurante quando obviamente possuía capacidades para muito mais? Sebastião, Ricardo chamou seu assistente pessoal de longa data. Quero que você investigue absolutamente tudo sobre Larissa. Qual é o sobrenome completo dela? Silva, senhor. Larissa Silva. Já comecei a investigação detalhada assim que chegamos esta manhã, seguindo suas instruções. E o que você descobriu até agora? Sebastião consultou suas anotações meticulosas, franzindo o senho com perplexidade. É muito estranho, senhor. Há surpreendentemente pouco sobre ela nos registros oficiais. Trabalha no restaurante há exatos 2 anos. Mora em um apartamento simples no bairro Santos Ferreira. Não há registros de educação formal superior em lugar algum. É como se ela tivesse literalmente aparecido do nada. Ricardo franziu a testa profundamente. Pessoas com aquele nível extraordinário de educação sempre deixavam rastros claros e documentados. Diplomas, certificados, histórico acadêmico detalhado, referências professorais. A ausência completa dessas informações básicas só aprofundava exponencialmente o mistério. De volta ao restaurante, Larissa estava enfrentando uma verdadeira enxurrada de atenção inesperada. Clientes chegavam especificamente para conhecê-la pessoalmente. Alguns pediam respeitosamente para ouvir ela falar em diferentes idiomas. Outros simplesmente queriam fotografias ou autógrafos, como se ela fosse uma celebridade internacional. Larissa, Marina havia retornado especificamente para conversar com ela. Ontem à noite foi absolutamente mágico. Você me inspirou de uma forma que não consigo nem explicar direito. Pode me contar pelo menos um pouco sobre como aprendeu tantos idiomas? Larissa serviu o café especial de Marina com mãos que tremiam imperceptivelmente. Marina, agradeço profundamente sua curiosidade sincera, mas minha história pessoal é extremamente complicada. Há aspectos que prefiro manter privados, pelo menos por enquanto. Mas certamente pode compartilhar algo conosco. Pessoas como você são incrivelmente raras. Seu talento excepcional merece ser conhecido e reconhecido adequadamente. Foi exatamente nesse momento que Carlos Henrique Vanderlei, um homem elegante de cabelos completamente grisalhos, se aproximou da mesa com passos decididos. Larissa reconheceu imediatamente o brasão dourado da Academia Linguística Internacional em sua pasta de couro legítimo. Senhorita Silva, ele disse com respeito genuíno e admiração evidente. Meu nome é Carlos Henrique Vanderlei, diretor acadêmico sênior da Academia Linguística Internacional. Viajei especificamente de São Paulo para conhecê-la pessoalmente após analisar os vídeos que circulam. O sangue de Larissa literalmente gelou nas veias. A Academia Linguística Internacional era uma das pouquíssimas instituições no mundo inteiro que poderia potencialmente conectar pontos específicos sobre seu passado complicado, que ela preferia definitivamente manter enterrados para sempre. Sua presença ali não era absolutamente casual. Professor Vanderlei, ela respondeu com extrema cautela.
É uma honra inesperada conhecê-lo pessoalmente, mas temo sinceramente que haja um mal-entendido significativo. Sou apenas uma garçonete comum que aprendeu alguns idiomas básicos por hobby pessoal. Carlos Henrique sorriu com a expressão conhecedora de quem havia dedicado décadas inteiras ao estudo acadêmico. Senhorita Silva, em meus 35 anos de experiência acadêmica internacional, aprendi a reconhecer talentos linguísticos verdadeiramente excepcionais. O que presenciei nos vídeos detalhados que circulam não é absolutamente hobby casual. É maestria linguística absoluta. Ele fez uma pausa dramática, observando atentamente as reações de Larissa. Sua pronúncia em mandarim rivalizou perfeitamente com falantes nativos de Beijing. Seu árabe tinha sotaque característico do Oriente Médio. Isso definitivamente não se aprende de forma casual ou superficial. Larissa sentiu literalmente o chão se mover perigosamente sob seus pés. Havia esperado secretamente que sua demonstração linguística passasse despercebida após alguns dias de curiosidade inicial, mas a chegada oficial de Carlos Henrique significava que o mundo acadêmico internacional havia tomado conhecimento direto de sua existência. Professor, ela tentou novamente com voz controlada. Agradeço genuinamente o interesse demonstrado, mas realmente não há absolutamente nada excepcional em minha história pessoal. Há sim, e muito, Carlos Henrique insistiu gentilmente, mas firmemente. E tenho uma proposta oficial que pode interessá-la enormemente. A Academia Linguística Internacional está oferecendo uma bolsa de estudos completamente integral para nosso programa exclusivo de doutorado em Linguística Comparada Avançada. O restaurante inteiro estava literalmente ouvindo cada palavra da conversa. Pedro deixou cair um prato de porcelana cara. Marina cobriu a boca com as mãos, em choque absoluto. Douglas interrompeu abruptamente uma ligação comercial importante para prestar atenção total. Você seria nossa primeira estudante na história a ingressar diretamente no programa de doutorado sem graduação formal prévia, baseada puramente em mérito linguístico demonstrado publicamente. Isso é completamente inacreditável, Pedro murmurou em voz baixa. Larissa, você entende exatamente o que isso significa? É uma oportunidade única na vida. Mas Larissa não estava celebrando absolutamente nada. Ao contrário, parecia progressivamente mais assustada a cada segundo que passava. Professor Wanderley, preciso de tempo para pensar cuidadosamente sobre isso. É uma oferta extremamente generosa, mas minha vida está completamente estabelecida aqui. Naturalmente, Carlos Henrique disse diplomaticamente, entregando seu cartão oficial. Mas permita-me fazer uma pergunta direta e específica. Onde exatamente você aprendeu tantos idiomas com tamanha perfeição? Porque tenho absoluta certeza de que não foi através de métodos educacionais convencionais. O silêncio que se seguiu foi completamente diferente do silêncio expectante da noite anterior. Não era expectativa pura, mas tensão psicológica intensa. Todos pressentiam instintivamente que estava chegando rapidamente o momento inevitável da verdade completa. Larissa olhou cuidadosamente ao redor do restaurante. Pessoas que haviam se tornado sua família escolhida durante 2 anos inteiros a observavam com olhos literalmente cheios de perguntas não formuladas. Ela havia construído meticulosamente uma nova vida ali, mas sabia profundamente que não poderia mais fugir indefinidamente de quem realmente era. Professor Wanderley, ela disse finalmente, sua voz carregada de emoção barely contida. Há histórias na vida que são dolorosas demais para serem contadas facilmente. Meu conhecimento linguístico não veio de escolas tradicionais ou universidades prestigiosas. Veio de uma necessidade absoluta de sobrevivência que espero sinceramente que nenhuma criança jamais precise enfrentar. As primeiras lágrimas começaram a formar lentamente em seus olhos, mas ela as conteve com determinação férrea.
Havia chegado finalmente o momento crucial de decidir: continuar escondida na simplicidade segura de sua vida atual, ou enfrentar corajosamente um passado traumático que havia tentado desesperadamente deixar para trás. Naquele instante preciso, Ricardo Montenegro entrou silenciosamente no restaurante. Seus olhos encontraram diretamente os de Larissa através do salão lotado. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia nenhum traço de arrogância em seu olhar penetrante. Havia algo completamente diferente e inesperado, respeito genuíno e uma curiosidade profundamente humana sobre quem realmente era aquela mulher absolutamente extraordinária. O ar no restaurante Palazzo Dourado estava carregado de uma tensão quase palpável quando Ricardo Montenegro caminhou lenta e deliberadamente até a mesa onde Larissa conversava intensamente com Carlos Henrique. Todos os olhares se voltaram automaticamente para o empresário, lembrando-se vividamente da humilhação pública da noite anterior. Mas havia algo fundamentalmente diferente em sua postura. A arrogância característica havia sido completamente substituída por uma humildade genuína que ninguém jamais imaginara possível. Larissa, Ricardo disse suavemente, parando a uma distância respeitosa e apropriada. Posso falar com você particular? Gostaria muito de me desculpar adequadamente pelo meu comportamento completamente inaceitável de ontem. Pedro, Marina e Douglas trocaram olhares absolutamente surpresos. O homem que estava diante deles era literalmente irreconhecível comparado ao arrogante bilionário da noite anterior. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, até mesmo sua expressão facial haviam mudado dramaticamente. Senhor Montenegro, Larissa respondeu com cautela cuidadosa. Suas desculpas foram aceitas ontem mesmo. Não há necessidade alguma de constrangimento público adicional. Ah, sim, e muito, Ricardo insistiu com convicção absoluta. Porque meu constrangimento e minha ignorância foram públicos, e minha lição de humildade também deve ser completamente pública. Ele se virou corajosamente para enfrentar os outros clientes curiosos. Ontem à noite, cometi o erro mais grave e imperdoável que uma pessoa pode cometer. Julguei alguém exclusivamente por sua aparência física e posição social aparente. Ele fez uma pausa emocional, garantindo que todos pudessem ouvir claramente. Esta mulher absolutamente extraordinária me ensinou uma lição fundamental que deveria ter aprendido décadas atrás. O verdadeiro valor humano não está depositado em contas bancárias ou propriedades, mas sim em caráter pessoal e conhecimento genuíno. Um murmúrio de aprovação sincera percorreu todo o restaurante. Alguns clientes começaram a aplaudir discretamente, reconhecendo a coragem necessária para tal admissão pública. Era extraordinariamente raro presenciar alguém tão poderoso socialmente reconhecendo publicamente seus erros fundamentais. Carlos Henrique observava toda a interação com seu interesse acadêmico característico, mas também com crescente admiração pessoal. Senhorita Silva, ele disse gentilmente, esta situação apenas confirma completamente minha intuição profissional sobre você. Há muito mais profundidade em sua história do que qualquer aparência superficial poderia sugerir. Larissa respirou profunda e lentamente. Sabia instintivamente que não poderia mais fugir indefinidamente das perguntas inevitáveis. O peso emocional dos segredos que carregava há anos estava se tornando literalmente insuportável. Talvez fosse finalmente hora de confrontar corajosamente o passado traumático que havia tentado desesperadamente enterrar para sempre. Professor Vanderlei, senhor Montenegro, ela disse com voz ligeiramente tremulante. Se vocês realmente querem conhecer minha história verdadeira, eu contarei. Mas preciso que entendam antecipadamente que é uma história de dor profunda, perda devastadora e sobrevivência pura contra todas as probabilidades. Ela se sentou cuidadosamente em uma das cadeiras disponíveis e, instintivamente,
Todos ao redor fizeram exatamente o mesmo movimento. Era como se estivessem coletivamente prestes a ouvir uma confissão que mudaria para sempre a percepção fundamental que tinham sobre força humana e resistência. Nasci em uma família de refugiados políticos. Larissa começou, sua voz tremendo ligeiramente, mas mantendo determinação férrea. Meus pais fugiram de conflitos armados devastadores em seu país natal, quando eu era apenas uma bebê completamente indefesa. Durante anos intermináveis, vivemos em campos de refugiados temporários em diferentes países. O silêncio absoluto no restaurante era quase ensurdecedor. Até mesmo os ruídos habituais da cozinha pareciam ter diminuído respeitosamente. A cada novo campo, a cada novo país desconhecido, eu era literalmente forçada a aprender uma nova língua para sobreviver fisicamente. Aos 5 anos, falava 3 idiomas por necessidade pura. Aos 10 anos, eram 6 idiomas diferentes. Não era talento natural excepcional, era necessidade absoluta de sobrevivência. Ela fez uma pausa emocional, limpando discretamente uma lágrima rebelde. Se você não conseguisse se comunicar efetivamente, não conseguia comida, abrigo adequado ou proteção básica contra perigos. Ricardo sentiu fisicamente como se tivesse levado um soco devastador no estômago. Suas próprias palavras cruéis da noite anterior ecoavam atormentadoramente em sua mente. Pessoas como você deveriam ser gratas por ter um emprego. Agora compreendia agonizantemente que Larissa havia lutado por sobrevivência básica de formas que ele jamais poderia sequer imaginar em seus piores pesadelos. Meus pais, ela continuou corajosamente, limpando discretamente mais lágrimas, eram pessoas altamente educadas e respeitadas em seu país de origem. Meu pai era professor universitário renomado, minha mãe, médica especializada. Mas quando você se torna refugiado político, seus diplomas não valem absolutamente nada. Você recomeça do zero absoluto, sempre. O Carlos Henrique escutava cada palavra com reverência acadêmica profunda, mas também com emoção humana genuína. Como pesquisador dedicado, havia estudado extensivamente casos de multilinguismo por necessidade extrema, mas nunca havia conhecido pessoalmente alguém que exemplificasse o fenômeno tão perfeitamente. Quando finalmente conseguimos nos estabelecer permanentemente no Brasil, Larissa prosseguiu corajosamente. Eu já falava 8 idiomas completamente fluentes e havia aprendido outros 3 parcialmente. Mas nossa situação financeira era absolutamente terrível. Meus pais trabalhavam em empregos básicos e mal remunerados, tentando desesperadamente reconstruir nossas vidas despedaçadas. E você? Marina perguntou suavemente, sua voz carregada de compaixão genuína. Como conseguiu chegar até onde está hoje? Estudei completamente escondido, Larissa revelou com dificuldade emocional. Usava bibliotecas públicas, internet gratuita em lan houses baratas, qualquer recurso minimamente disponível. Aprendi português brasileiro assistindo televisão e lendo jornais encontrados abandonados na rua. Pedro estava visivelmente emocionado, lutando para conter lágrimas próprias. Durante 2 anos trabalhando diariamente lado a lado com Larissa, havia percebido claramente sua inteligência excepcional, mas jamais imaginara nem remotamente a profundidade devastadora de sua história pessoal. Durante toda a adolescência difícil, dava aulas particulares secretas de idiomas para ajudar financeiramente em casa, sempre escondendo minha idade real dos clientes para evitar perguntas constrangedoras. Marina estava completamente absorta na narrativa. E seus pais? Eles viram você crescer e se desenvolver? O rosto de Larissa se contorceu de dor emocional profunda. Quando meus pais faleceram tragicamente em um acidente automobilístico, ela continuou,
lutando desesperadamente para manter a compostura. Eu fiquei completamente sozinha no mundo inteiro. Tinha apenas 19 anos, nenhum diploma oficial reconhecido, nenhuma família restante. O impacto devastador de suas palavras era visível em absolutamente todos os rostos ao redor. Ricardo estava com os olhos marejados, lembrando-se agonizantemente de como havia tratado cruelmente alguém que havia enfrentado desafios que ele jamais poderia compreender nem remotamente. O trabalho aqui no restaurante foi literalmente a única oportunidade que encontrei para me manter financeiramente e continuar estudando por conta própria durante as madrugadas. Larissa, Carlos Henrique disse com voz profundamente embargada, sua história é um testemunho absolutamente extraordinário de resistência e determinação humana. Você transformou tragédia pessoal em conhecimento, dor extrema em sabedoria profunda. A academia ficaria infinitamente honrada em tê-la oficialmente. Mas há algo mais que preciso saber, Ricardo disse subitamente, fazendo todos olharem para ele com surpresa. Sebastião, meu assistente pessoal, investigou você esta manhã. Encontramos registros oficiais de que você prestou vestibular em 3 universidades diferentes, sempre com notas altíssimas, mas nunca se matriculou efetivamente. Por que exatamente? Larissa sorriu tristemente, como se a pergunta trouxesse memórias dolorosas. Porque não tinha dinheiro suficiente para as mensalidades e não tinha documentação completa necessária para solicitar bolsas de estudo. Refugiados enfrentam burocracias extremamente complicadas para comprovar educação anterior. Era muito mais simples e prático continuar aprendendo sozinha. Isso é completamente inadmissível, Ricardo declarou, levantando-se abruptamente com indignação genuína. Uma mente como a sua não pode ser desperdiçada por falta de recursos financeiros básicos. Carlos Henrique olhou para Ricardo com interesse acadêmico crescente. Senhor Montenegro, o senhor parece ter uma ideia específica. Tenho muito mais que uma ideia, Ricardo declarou com determinação absoluta. Tenho uma missão pessoal. Larissa, quero financiar completamente seus estudos, qualquer universidade que escolher, qualquer curso que desejar. E mais, quero criar uma fundação permanente para ajudar outros refugiados enfrentando exatamente a mesma situação. O restaurante irrompeu em aplausos, emocionados e prolongados. Clientes se levantaram espontaneamente. Funcionários saíram da cozinha para aplaudir. Era como presenciar o nascimento de algo verdadeiramente mágico e transformador. Mas Larissa permanecia completamente calada, processando intensamente tudo o que estava acontecendo ao redor dela. Sua vida estava mudando na velocidade da luz, e ela não sabia se estava emocionalmente preparada para tamanha transformação. O silêncio que se seguiu às ofertas generosas de Ricardo e Carlos Henrique era diferente de todos os outros que haviam permeado o restaurante Palazzo Dourado nos últimos dias. Era um silêncio carregado de expectativa intensa, mas também de uma tensão emocional quase palpável. Larissa permanecia sentada, seus olhos fixos nas mãos entrelaçadas sobre a mesa, processando cuidadosamente a magnitude absoluta das mudanças que estavam sendo oferecidas a ela. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente, quebrando o silêncio pesado. Vocês não entendem completamente. Durante toda a minha vida, aprendi da forma mais dolorosa que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente há um preço escondido muito alto. Ricardo sentiu cada palavra como uma punhalada direta no coração. Sua própria arrogância e crueldade haviam criado essa desconfiança profunda e justificada. Larissa, eu entendo perfeitamente sua hesitação natural. Meu comportamento de ontem foi absolutamente imperdoável, mas esta não é caridade piedosa, é justiça pura. É o universo tentando corrigir anos de injustiças terríveis. Carlos Henrique assentiu vigorosamente, ajustando seus óculos com determinação acadêmica.
Senhorita Silva, a Academia Linguística Internacional não faz ofertas baseadas em pena ou simpatia superficial. Fazemos porque reconhecemos talento genuíno e excepcional. Seu conhecimento é um tesouro intelectual que merece ser lapidado academicamente. Mas Larissa balançou a cabeça lentamente, lágrimas começando a formar em seus olhos cansados. Vocês não percebem a complexidade da situação? Eu construí uma vida aqui, simples, mas genuinamente minha. Pedro, Douglas, Marina, até mesmo os clientes regulares. Vocês se tornaram minha família escolhida. Como posso simplesmente abandonar tudo isso? Pedro se aproximou imediatamente e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, seus olhos brilhando com emoção sincera. Larissa, você não está abandonando absolutamente ninguém. Está crescendo, evoluindo, alcançando seu verdadeiro potencial. E todos nós queremos desesperadamente ver você voar alto, onde sempre pertenceu naturalmente. Mas e se eu falhar miseravelmente? A voz dela tremeu como uma folha no vento. E se depois de todos esses anos sobrevivendo sozinha, eu não conseguir me adaptar a esse mundo acadêmico sofisticado? E se descobrirem que sou apenas uma fraude que aprendeu idiomas por desespero absoluto? Marina, que havia permanecido calada, observando toda a conversa com crescente emoção, finalmente encontrou sua voz. Larissa, posso contar uma história pessoal que talvez ajude? Meu avô era imigrante italiano pobre. Chegou ao Brasil sem falar uma palavra de português, sem dinheiro, sem nada além de coragem pura e determinação. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando com memórias familiares preciosas. Passou anos trabalhando em obras de construção pesada, sendo constantemente desprezado por não saber se expressar corretamente. Mas ele nunca desistiu de aprender, de crescer, de melhorar. Marina limpou discretamente uma lágrima. Hoje, a empresa que ele construiu do zero emprega centenas de famílias. Mas sabe o que ele sempre dizia para mim? Que o maior erro que uma pessoa pode cometer é recusar uma oportunidade genuína por medo paralisante do fracasso. Larissa olhou para Marina, vendo sinceridade absoluta em seus olhos compassivos. Mas o que você não compreende completamente é que para pessoas como eu, uma segunda chance pode simplesmente não existir. Se eu falhar drasticamente, não tenho uma família rica para me apoiar, não tenho uma rede de segurança financeira. Foi então que uma voz inesperada e sábia se juntou à conversa. Mas você tem algo infinitamente mais valioso, disse Helena, uma senhora idosa que frequentava o restaurante há décadas e havia assistido silenciosamente a toda a situação se desenrolar. Você tem a força interior de quem já enfrentou o impossível e venceu gloriosamente. Helena se levantou cuidadosamente de sua mesa habitual e caminhou até eles, apoiando-se elegantemente em uma bengala de madeira polida. Querida, eu tenho 82 anos completos. Vivi 2 guerras devastadoras, 3 crises econômicas terríveis e criei 5 filhos sozinha depois que meu marido faleceu prematuramente. Ela se aproximou de Larissa com ternura maternal. Aprendi que a vida nos oferece muito poucas oportunidades verdadeiras e genuínas. Quando elas chegam, precisamos ter coragem suficiente para abraçá-las, mesmo tremendo de medo. A sabedoria profunda nas palavras de Helena tocou intensamente todos os presentes. Até mesmo Ricardo, acostumado a tomar decisões rapidamente em negócios, sentiu o peso emocional da profundidade daquele momento único. Mas Helena, Larissa disse suavemente, como posso ter certeza absoluta de que esta é realmente minha oportunidade verdadeira? Como posso distinguir claramente entre esperança genuína e ilusão perigosa? Helena sorriu com ternura maternal absoluta. Porque, minha querida criança, oportunidades verdadeiras sempre vêm acompanhadas de pessoas que acreditam em você genuinamente, sem segundas intenções.
E olhe cuidadosamente ao redor. Quantas pessoas vieram até aqui especificamente para oferecer apoio incondicional a você? Nesse momento preciso, Douglas se aproximou carregando uma pasta de couro repleta de documentos. Larissa, há algo extremamente importante que você precisa saber imediatamente. Nas últimas 3 horas, recebi ligações de mais de 40 estabelecimentos diferentes oferecendo emprego para você. Ele abriu a pasta cuidadosamente, revelando pilhas impressionantes de cartas oficiais e cartões de visita elegantes. Universidades prestigiosas, empresas multinacionais, institutos de pesquisa internacional, absolutamente todos querendo conhecê-la pessoalmente. Carlos Henrique pegou uma das cartas e leu em voz alta e clara. Esta é da Universidade Global de Idiomas. Após analisar detalhadamente os vídeos circulando nas redes sociais, gostaríamos de oferecer à senhora Silva uma posição como professora visitante em nosso departamento de Linguística Aplicada com salário inicial de R$ 15.000 mensais. Pedro assobiou baixinho, impressionado. Larissa, isso é significativamente mais do que muitos professores universitários experientes ganham. Mas em vez de demonstrar animação, Larissa parecia ainda mais sobrecarregada emocionalmente. Vocês não percebem que isso me assusta ainda mais profundamente? Toda essa atenção súbita, todas essas expectativas enormes. E se eu não conseguir corresponder adequadamente? Ricardo observou atentamente a luta interna devastadora de Larissa e, pela primeira vez em sua vida privilegiada, sentiu verdadeira empatia profunda por alguém. Ele havia nascido em berço de ouro, nunca havia conhecido o medo paralisante de não ter opções. Agora, vendo Larissa completamente paralisada por ter opções demais, compreendeu uma ironia cruel da vida. Larissa, ele disse gentilmente, posso fazer uma sugestão prática? Que tal não pensarmos nisso como uma decisão definitiva e irreversível? Que tal um teste cuidadoso? Todos olharam para ele com curiosidade crescente. A Academia do Carlos Henrique oferece programas de verão intensivos, correto? Que tal você participar de um curso experimental de 3 meses? Se gostar genuinamente, continua. Se não gostar, volta para cá, e eu garanto pessoalmente que seu emprego estará esperando. Carlos Henrique sorriu aprovando entusiasticamente a ideia. É absolutamente perfeito. Temos um programa especial chamado Imersão Linguística Avançada, que começa no próximo mês. 3 meses de estudos intensivos com os melhores professores do país. E eu financiaria absolutamente tudo, Ricardo acrescentou rapidamente. Hospedagem confortável, alimentação completa, materiais necessários, tudo. Sem compromisso algum, sem contratos restritivos. Apenas uma oportunidade única de explorar seu potencial verdadeiro. Douglas bateu palmas entusiasmado. Larissa, isso é absolutamente perfeito. 3 meses não é para sempre, e imagine o quanto você pode aprender e crescer. Mas Larissa ainda hesitava visivelmente. E vocês, o restaurante, como vão conseguir substituir alguém adequadamente por 3 meses inteiros? Pedro riu genuinamente. Larissa, nós sobrevivemos perfeitamente antes de você chegar. Vamos sobreviver enquanto você está descobrindo seu verdadeiro lugar no mundo. Além disso, você vai voltar muito mais interessante e desenvolvida. Marina se levantou emocionalmente e abraçou Larissa com força. Por favor, aceite esta oportunidade incrível. Não só por você mesma, mas por todas as pessoas que, como você, acreditam erroneamente que seus sonhos são impossíveis. Você pode mostrar concretamente que não são. Helena se aproximou e segurou delicadamente as mãos de Larissa. Querida, quando eu era jovem como você, rejeitei uma oportunidade de estudar medicina em Paris exclusivamente por medo de deixar minha família. Passei o resto da vida inteira me perguntando, e se? Não cometa o mesmo erro irreversível. O peso emocional das palavras de Helena ecoou profundamente no coração de Larissa. Ela olhou cuidadosamente ao redor do restaurante, vendo rostos absolutamente cheios de encorajamento e amor genuíno.
Essas pessoas, que haviam se tornado sua família escolhida, estavam literalmente implorando para que ela buscasse algo infinitamente maior. Se eu aceitar corajosamente, ela disse lentamente, vocês prometem solenemente que vou continuar sendo bem-vinda aqui? Que este lugar sempre será meu porto seguro? Sempre. Douglas disse sem hesitação alguma. Você sempre terá uma casa aqui, independentemente do que aconteça. E prometo que, independentemente do que acontecer, você sempre terá meu apoio incondicional. Ricardo acrescentou sinceramente, não como caridade piedosa, mas como alguém que reconhece seu valor verdadeiro. Carlos Henrique estendeu sua mão respeitosamente. Então aceita nossa oferta oficial. 3 meses para descobrir verdadeiramente do que você é capaz. Larissa olhou para a mão estendida, depois para os rostos esperançosos ao redor. Sua vida inteira havia sido marcada por decisões forçadas pelas circunstâncias terríveis. Esta era a primeira vez que tinha uma escolha real, uma oportunidade genuína de moldar seu próprio destino. Lentamente, ela estendeu a mão em direção à de Carlos Henrique. Mas antes que pudesse tocá-la, a porta do restaurante se abriu violentamente e uma figura completamente inesperada entrou correndo, mudando absolutamente a atmosfera da sala. A mulher que entrou correndo no restaurante Palácio Dourado parecia carregar tempestades em seus olhos desesperados. Seus cabelos escuros estavam completamente desarrumados, como se tivesse corrido uma distância enorme. E suas roupas, embora elegantes, mostravam sinais evidentes de pressa extrema. Mas foi o reconhecimento absoluto que atravessou o rosto de Larissa como um raio devastador que fez todos perceberem instantaneamente que esta não era uma entrada casual. Larissa! A mulher gritou desesperadamente em uma língua que ninguém conseguiu identificar imediatamente. Suas palavras soaram como música emocional, carregadas de anos de saudade e desespero. Larissa empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma do passado. Suas mãos começaram a tremer violentamente e ela se levantou da cadeira como se tivesse recebido um choque elétrico. A língua era farce e as palavras ecoaram em sua mente como ecos dolorosos de um passado que havia tentado enterrar definitivamente. Nasrin, Larissa sussurrou, mal conseguindo formar as palavras em português. Como você me encontrou depois de todos esses anos? A mulher chamada Nasrin correu até Larissa e a envolveu em um abraço absolutamente desesperado, falando rapidamente em sua língua nativa. Carlos Henrique, Ricardo e os outros observavam a cena sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas a intensidade emocional era inegável e avassaladora. Nasrin falava rapidamente entre lágrimas, suas palavras soando como poesia desesperada. Larissa se afastou lentamente do abraço, suas próprias lágrimas começando a cair livremente pela primeira vez. Nasrin, eu pensei que você tivesse morrido no bombardeio terrível. Procurei por você em todos os campos, em todos os abrigos, durante anos inteiros. Pedro se aproximou cautelosamente, completamente confuso. Larissa, quem é ela? O que está acontecendo exatamente? Larissa olhou para Pedro, depois para todos os outros rostos absolutamente confusos ao redor. Sua respiração estava irregular e ela lutava visivelmente para manter o controle emocional diante de uma situação que jamais havia imaginado possível. Esta é Nasrin, ela disse em português, sua voz quebrando completamente. Ela é minha irmã mais nova. O silêncio que se seguiu foi absolutamente total. Ninguém havia sequer imaginado que Larissa pudesse ter família viva em algum lugar do mundo. Toda a sua história havia sido contada como a de uma órfã completamente solitária, uma sobrevivente que havia perdido absolutamente tudo. Ricardo foi o primeiro a encontrar sua voz trêmula. Sua irmã? Mas você disse que estava completamente sozinha no mundo. Eu pensei que estava. Larissa respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão.
Durante o último bombardeio devastador em nosso campo de refugiados, nos separamos completamente. Procurei por ela durante meses desesperados, mas nunca consegui encontrar nem mesmo pistas. Eventualmente, as autoridades me disseram que ela provavelmente havia morrido. Nasrin, que havia estado observando a conversa em português sem entender completamente, puxou Larissa pelo braço e começou a falar rapidamente em farsi. Era como assistir a duas partes de uma alma despedaçada se reconectando após anos de separação dolorosa. A conversa entre as irmãs continuou em farsi por vários minutos, com Larissa, ocasionalmente, traduzindo partes emocionais para os outros. Era como presenciar duas metades de um coração se reunindo após uma eternidade de sofrimento. Ela está me contando onde esteve todos esses anos. Larissa traduziu entre soluços. Após o bombardeio, foi levada para um campo diferente na Turquia. Depois, passou anos na Alemanha, conseguiu estudar. Larissa parou de traduzir, seus olhos se arregalando de surpresa absoluta. Nasrin, você se tornou médica? Nasrin assentiu orgulhosamente e respondeu em inglês surpreendentemente fluente. Em inglês. Sim, mana. Eu trabalho em um hospital em Berlim. Eu nunca parei de procurar por você. A revelação caiu como uma bomba emocional. Pedro assobiou baixinho. Sua irmã é médica na Alemanha? Douglas estava completamente boquiaberto. Isso é absolutamente inacreditável. Vocês duas são prodígios em suas respectivas áreas. Ela me encontrou através dos vídeos. Larissa continuou traduzindo a explicação rápida de Nasrin. Alguém em São Paulo reconheceu semelhanças faciais e entrou em contato com organizações de refugiados. Quando ela viu os vídeos, teve certeza de que era eu. Marina, que havia estado observando toda a interação com fascínio crescente, finalmente encontrou sua voz. Isso é absolutamente mágico. Vocês duas conseguiram não apenas sobreviver, mas prosperar, cada uma em sua área. A menção indireta aos pais trouxe lágrimas simultâneas aos olhos de ambas as irmãs. Elas se abraçaram novamente. E Nasrin sussurrou algo em farsi que fez Larissa chorar ainda mais intensamente. Ela disse que nossos pais ficariam infinitamente orgulhosos de nós duas. Larissa traduziu entre soluços profundos. Que conseguimos honrar a educação que eles nos deram, mesmo depois de perder absolutamente tudo. Helena, que havia observado toda a cena com lágrimas correndo livremente por seu rosto enrugado, se aproximou lentamente das duas irmãs. Queridas, vocês são a prova viva de que o amor verdadeiro e o conhecimento são as únicas coisas que verdadeiramente transcendem qualquer tragédia humana. Carlos Henrique, percebendo uma oportunidade acadêmica única, se dirigiu a Nasrin em inglês cuidadoso. Em inglês. Doutora, a senhora se importaria de contar alguns detalhes sobre a sua formação em medicina? Nasrin respondeu eloquentemente, surpreendendo novamente todos os presentes. Em inglês. Eu estudei na Charité, Universidade de Medicina em Berlim. Levei 6 anos para validar meus documentos do nosso país, mas nunca desisti. A medicina sempre foi a minha vocação, assim como os idiomas sempre foram a da minha irmã. Exactly, Carlos Henrique observou com crescente excitação acadêmica. You two sisters represent the absolute triumph of human resilience over adversity. Ricardo, que havia estado completamente calado processando toda a situação emocional, finalmente encontrou sua voz. Larissa, agora entendo ainda mais profundamente por que você hesita em aceitar nossa oferta. Vocês acabaram de se reencontrar miraculosamente. Não quereria ser responsável por separar vocês novamente. Nasrin, que havia entendido perfeitamente o comentário, respondeu diretamente a Ricardo em inglês determinado. Em inglês, Senhor Montenegro, eu poderia falar com o senhor em particular por um momento? Há algo importante que quero conversar. Ricardo pareceu genuinamente surpreso, mas assentiu respeitosamente.
Eles se afastaram para um canto mais reservado do restaurante, onde Nasrin falou rapidamente e intensamente com ele. Os outros observavam atentamente, tentando decifrar a conversa pela linguagem corporal expressiva. Após vários minutos de discussão intensa, eles retornaram ao grupo principal. Ricardo parecia profundamente emocionado e Nasrin tinha um sorriso absolutamente determinado iluminando seu rosto. Larissa, Nasrin disse cuidadosamente em português, hesitante em inglês. Eu quero dizer, você precisa aceitar essas oportunidades. Você precisa. Larissa olhou para a irmã com surpresa total. Nasrin, não entendo completamente. Acabamos de nos reencontrar depois de anos. Exactly because of that, Nasrin disse, alternando naturalmente entre inglês e português. We found each other again. This means the universe wants us to be strong, to grow, to honor our parents' memory by becoming everything we can possibly be. Carlos Henrique observava a dinâmica emocional entre as irmãs com crescente excitação acadêmica. Actually, I have a proposition that might interest both of you tremendously. Todos se viraram para ele com curiosidade intensa. The Academia Linguística Internacional has extensive partnerships with medical institutions throughout Europe. Nasrin, you could develop a groundbreaking research project about multilingual communication in medical settings, while Larissa studies advanced linguistics. You could work together professionally. As duas irmãs começaram a conversar animadamente em farsi, e era óbvio que a possibilidade de trabalharem juntas havia acendido uma chama de esperança em ambas. Em inglês, mas e a minha residência em Berlim? Nasrin disse hesitantly. Em inglês, ela pode ser transferida através do nosso programa internacional de intercâmbio médico. Carlos Henrique disse com confiança absoluta. Residencies can be continued in different countries under specific research circumstances. Pedro, Marina e Douglas observavam toda a negociação com fascínio crescente. O que havia começado como uma noite de humilhação havia se transformado em uma reunião familiar milagrosa e potenciais oportunidades de vida para duas irmãs absolutamente extraordinárias. Larissa, Ricardo disse suavemente, em inglês. Você agora tem algo que eu nunca tive enquanto crescia. Um membro da família que entende completamente a sua jornada. Você não está mais sozinha. Larissa olhou para Nasrin, depois para todos os rostos esperançosos ao redor. Se aceitarmos isso, estaremos mudando nossas vidas completamente, novamente. But this time, Nasrin disse em português cuidadoso, we change together, as family, as it should always have been. 6 meses depois, o restaurante Palazzo Dourado havia se tornado um ponto de encontro internacional para estudantes refugiados e imigrantes. Uma placa elegante na parede dizia, onde a humildade encontrou a dignidade e nasceu a esperança eterna. Larissa e Nasrin dividiam seu tempo produtivamente entre Brasil e Alemanha, revolucionando completamente a educação de refugiados e inspirando uma nova geração inteira de imigrantes a perseguir seus sonhos aparentemente impossíveis. Ricardo havia se tornado um dos maiores filantropos educacionais do país, mas sempre dizia, humildemente, que aprendeu tudo sobre verdadeira riqueza com uma garçonete extraordinária que mudou sua vida para sempre. A Fundação Silva, criada pelas irmãs com apoio de Ricardo, já havia ajudado mais de 1000 famílias refugiadas a encontrar oportunidades educacionais. Seu trabalho conjunto entre linguística e medicina estava revolucionando como hospitais atendiam pacientes estrangeiros. E todas as noites, não importando em que país estivessem trabalhando, as irmãs Silva faziam uma videochamada para Pedro, Douglas, Marina e Helena, a família que escolheram e que as escolheu de volta incondicionalmente.
Pedro havia sido promovido a gerente assistente e sempre contava orgulhosamente a história de como conheceu uma das linguistas mais respeitadas do mundo quando ela ainda servia mesas. Marina abriu um programa de mentoria para jovens imigrantes, inspirada diretamente pelo exemplo das irmãs Silva. Helena, agora com 83 anos, se tornara uma espécie de avó honorária das irmãs, sempre oferecendo conselhos sábios via videoconferência. Carlos Henrique havia criado o programa Larissa Silva na academia, especificamente para identificar talentos excepcionais em comunidades marginalizadas. A história que começou com humilhação terminou com transformação completa. Não apenas para Larissa e Nasrin, mas para todos que testemunharam o poder redentor da educação, da compaixão e da segunda chance merecida. Ricardo, agora um homem completamente transformado, sempre terminava suas palestras sobre responsabilidade social com a mesma frase: aprendi que o verdadeiro sucesso não é quanto você acumula, mas quantas vidas você consegue transformar positivamente. E em cada palestra mostrava a foto emoldurada que mantinha em sua mesa. Ele, Larissa, Nasrin e toda a família do restaurante Palácio Dourado no dia da formatura de doutorado das irmãs. O momento que simbolizava como a dignidade humana sempre triunfa sobre o preconceito. 2 anos depois daquele dia transformador, o impacto da história das irmãs Silva havia se espalhado muito além das fronteiras do Brasil. A Fundação Silva havia crescido exponencialmente, operando em 15 países diferentes e transformando a vida de mais de 5.000 famílias refugiadas anualmente. Larissa, agora doutora em Linguística comparada com especialização em Comunicação Intercultural, havia desenvolvido um método revolucionário de ensino acelerado de idiomas, especificamente projetado para refugiados e imigrantes em situação vulnerável. Seu programa Pontes Linguísticas estava sendo implementado em campos de refugiados ao redor do mundo, reduzindo drasticamente o tempo necessário para a integração social e profissional. Nasrin, por sua vez, havia completado sua especialização em medicina de emergência com foco em comunicação multicultural. Seu protocolo de atendimento para pacientes que não falam o idioma local havia salvado centenas de vidas e estava sendo adotado por hospitais em toda a Europa e América do Norte. A transformação mais surpreendente, no entanto, havia acontecido com Ricardo Montenegro. O homem que um dia representou o pior da arrogância social havia se tornado um dos principais defensores dos direitos dos refugiados no cenário internacional. Sua fortuna pessoal estava agora quase inteiramente dedicada a causas humanitárias, especificamente educação para populações marginalizadas. Vocês sabem, Ricardo disse durante uma entrevista televisionada internacional, eu costumava medir meu sucesso pelo tamanho da minha conta bancária. Hoje, meço pelo número de diplomas entregues através da nossa fundação. Cada formatura é uma vitória contra o preconceito que eu mesmo um dia personifiquei. O programa de televisão estava sendo gravado no próprio restaurante Palácio Dourado, que se tornara um símbolo internacional de transformação e esperança. Douglas, agora proprietário do estabelecimento, após Ricardo ter lhe oferecido sociedade, havia transformado o local em um centro cultural onde refugiados podiam compartilhar suas histórias e talentos. A mudança mais impressionante, continuou o entrevistador, é que esta história toda começou com um momento de pura crueldade. Como isso se transformou em algo tão positivo? Pedro, agora diretor de operações da Fundação Silva, respondeu emocionadamente. Porque Larissa nos ensinou que a dignidade humana não pode ser destruída por palavras cruéis. Ela pode ser temporariamente machucada, mas sempre ressurge mais forte. Marina, que havia se tornado embaixadora voluntária da Fundação, acrescentou: o que aprendemos é que todo preconceito nasce da ignorância.
Quando Ricardo conheceu a verdadeira história de Larissa, seu preconceito não teve como sobreviver. Helena, agora com 84 anos e ainda frequentando o restaurante semanalmente, sorriu através da tela da videochamada de Berlim. Queridos, vocês me ensinaram que nunca é tarde demais para testemunhar milagres. Ver essas duas meninas transformarem dor em propósito foi o presente mais lindo da minha vida. A entrevista foi interrompida por uma ligação especial. Na tela apareceram Larissa e Nasrin, conectando-se diretamente de Genebra, onde estavam apresentando seu trabalho conjunto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Família do coração, Larissa disse, sua voz carregada de emoção. Hoje apresentamos nossa proposta para que o programa Pontes Linguísticas se torne política oficial da ONU para todos os campos de refugiados do mundo. Nasrin completou, e nosso protocolo médico multicultural será implementado em todos os hospitais que recebem financiamento internacional para atendimento humanitário. O restaurante inteiro irrompeu em aplausos emocionados. Carlos Henrique, presente como convidado especial, secou as lágrimas. Em 35 anos de academia, nunca vi conhecimento se transformar em impacto social tão rapidamente. Ricardo olhou diretamente para a câmera. Quero que pessoas do mundo inteiro entendam. O preconceito não é uma característica permanente. Pode ser curado através do conhecimento e da humildade de reconhecer nossos erros. Meses depois, quando a proposta das irmãs Silva foi aprovada por unanimidade na ONU, estabelecendo novos padrões globais para a educação e atendimento médico de refugiados, o mundo finalmente compreendeu a magnitude completa da transformação que havia começado com uma simples garçonete defendendo sua dignidade. A história das irmãs Silva havia se tornado mais que inspiração. Tornara-se política pública internacional, salvando vidas e transformando sociedades inteiras. Mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla
ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen. Tai mulla ei ole siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että no mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku. En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku, tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen, mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä.
Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Joo, ei, kyllä mä voin tälleen kertoa. Nyt mä en nyt ymmärrä, oottakaa noin miettiä.